pessoal, mais uma vez VT Audio Vintage fazendo um vídeo, e hoje a gente vai falar desse cara aqui, PA 5.0X. Esse cara aqui foi o amplificador mais potente da linha X. Falando algumas coisas básicas dele, aí tem divergências, né? Aqui eu tenho uma revista, aqui eu tenho o folder. Na revista fala uma potência, no folder fala outra. E se vocês olharem na internet, vocês vão ver que aparece outros valores. Mas enfim, na média, é um amplificador aí na faixa dos 300 watts por canal em carga de 8 e na faixa dos 500 watts em carga de 4 ohms. A gente olhando aqui, alguns lugares falam, que nem aqui na revista, 300 em carga de 8 e 506 em carga de 4, já aqui no folder fala em 360 em carga de 8 e 550 em carga de 4. Mas enfim. Mais uma vez, isso aqui é um equipamento meu. Pessoal, assim, ó, uma coisa que eu já agradeço, já tem um pessoal aí, clientes, que estão oferecendo já equipamentos para a gente fazer vídeo e falar um pouco. Desde já eu agradeço, tá? Mas agora de início eu estou pegando alguns equipamentos meus. Esse cara aqui, ele chegou nas minhas mãos e ele terminou entrando como parte de pagamento de um trabalho que eu fiz, tá? Aí vocês vão ver que esse cara aqui tem algumas coisinhas que o original não tem. Eu aproveitei para fazer algumas brincadeiras nele. Mas enfim, aqui ó, no painel do PA 5.0, a gente pode ver aqui a chave liga-desliga. Ele tem um controle de volume independente por canal. Aqui o VU. Saída para fones de ouvido. O PA 5.0, como vocês podem perceber, ele não tem chave de speaker, tá? Isso aí foi uma decisão da Signus, né? Ela não colocou chave de speakers. Talvez seja porque lá no painel traseiro as saídas são para um conjunto só de caixa, ou seja, não tem speaker A e B, é só o canal esquerdo e direito. Mas enfim, é um chassi, como vocês podem ver, bem robusto. Ele tem um painel duplo aqui, ok? Tá? Tem uma grande área dissipativa, tá? Porque esse cara aqui, ele ainda é da leva dos amplificadores de potência que trabalhavam com arrefecimento totalmente dissipativo, né? Através de convecção e não por turboventilação.
Aqui a gente tem os apoios traseiros, ou seja, para poder apoiar ele no chão. Ele é um amplificador que tem fonte dupla por canal, como vocês podem ver aqui. Tem uma placa de proteção. Aqui é a fonte, é o banco de capacitores. E em cada lateral aqui, a gente tem a placa correspondente ao canal amplificador. Bem, pessoal, nesse cara aqui, só para vocês terem uma ideia, ele veio com os dois canais queimados, tinha LEDs aqui no VU que não funcionavam, veio sem os apoios traseiros. Depois, quando eu vou virar ele para mostrar o painel traseiro, eu vou mostrar a questão da troca dos conectores que eu tive que fazer, porque o painel foi furado, recortado, enfim. Veio sem pé. E aí o que aconteceu? Eu peguei, consertei os canais, reparei fonte, consertei a placa de proteção, que tinha um relé torrado. Aí, fazendo isso tudo, eu aproveitei aqui para fazer algumas modificações aí. Primeira delas, o que eu fiz? Eu dobrei o banco de capacitor, ou seja, no circuito original do PA 5.0, ele vem com capacitores de 12.000 micro, 4 capacitores de 12.000 microfarad. Aqui agora tem 4 capacitores de 22.000 micro, tá? Ou seja, dobrei a capacitância da fonte. Aqui, nessa placa aqui, vocês vão ver que no equipamento original não tem. Aqui, na verdade, eu fiz um soft start, né? Por quê? Porque como eu aumentei bastante a capacitância da fonte, a gente tem uma corrente de pico muito grande. Então, para dar uma amortecida nessa corrente, eu fiz esse soft start. Para quem não sabe o que é um circuito onde a gente bota uma carga que limite a corrente de carga desses capacitores aqui. Aí depois de um tempo, com eles carregados, um temporizador ele entra em ação e ele desconecta essa carga e deixa os capacitores conectados diretamente às pontes retificadoras, né? Que é o que transforma a tensão alternada em tensão contínua, que vem dos transformadores. Tem um circuito aqui de monobridge, que no circuito original dele não vem, e eu aproveitei aí, brinquei mais um pouco, e adaptei esse circuito aqui para ele poder trabalhar em ponte também. Pessoal, aqui está o painel traseiro do PA 5.0. Quem conhece o equipamento vai perceber já de cara algumas diferenças aqui. Primeiro nos apoios, eles são um pouco maiores que os originais. Essa tomada XLR no original não existe, é uma tomada P10. Mas como ela já estava instalada, e para botar uma tomada P10 aqui ficaria muito ruim, e ela está razoavelmente bem instalada, eu deixei as tomadas XLR. Aqui está as conexões RCA original, aqui original, aqui é outra diferença. Como vocês podem perceber no vídeo aí, ó, tem um furo. Na verdade foi usado umas conexões diferentes aqui. Não era P10, não era XLR, eram umas tomadas diferentes. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um painel de alumínio interno, fixar nesse painel aqui, que é o original, para poder fixar esses bornes aqui, e aí para ter o recurso aí de poder usar pino banana, terminal aberto, fechado, enfim, tá? Aqui a gente tem a tomada, que é uma tomada de uso geral, o seletor de tensão. Então a gente tem duas chaves, né? Ou seja, a gente tem, resumindo isso aqui, né? 110, 220 de um lado e alto e baixo do outro, né? Ou seja, quando eu tenho uma rede nominal, que ela tem uma variação, que ela fica mais alta, então a gente pega e usa então a posição alto, né? Ou seja, 110 volts ela opera em 120,
130, então usa 110 alto. E a mesma coisa para a posição de 220. Aqui a gente tem bornes de fusíveis que estão ligados diretamente na fonte, ou seja, a fonte de alimentação, ou seja, mais e menos B, que alimentam as placas amplificadoras, elas passam por esses fusíveis aqui. Então esses fusíveis têm um acesso externo. Pessoal, aqui eu vou ligar, a título de demonstração, vou ligar o PA 5.0 até para demonstrar para vocês o circuito de soft start. Vocês vão notar que esse LED aqui, quando ele é energizado, ele fica aceso, e pouco antes de o relé atracar os speakers na saída do amplificador, ele apaga. Aqui, o soft start que eu fiz, eu calculei ele com que ele fica em cima do banco até durante um tempo para os capacitores carregarem e desligue, ou seja, desconecte o soft start do banco antes do relé de proteção, ou seja, quando o relé de proteção atracar os speakers nas saídas dos amplificadores, a fonte, todo o sistema aqui já se encontra estável. Aqui eu coloquei um LED piloto que, quando o meu relé do soft start é energizado, ele acende, tá? Até para demonstrar que o relé, que os sistemas de relés aqui, eles estão ok, estão operando. Tá? Então eu vou demonstrar aqui agora para vocês. Tá? Aqui vocês podem ver no vídeo o que aconteceu. Logo que eu liguei, o LED estava apagado, ou seja, o meu sistema limitador de corrente está em cima do banco. E aí, depois ali de 2 segundos mais ou menos, o relé acende, ou seja, os relés atracam e curto-circuitam esse resistor limitador de carga, ou seja, tirando o soft start do banco de capacitores. Ok? Tá aí a demonstração. Pessoal, aqui a título de curiosidade, tá? Aqui eu tenho o esquema do PA 5.0, tá? Que ele vem de um esquemário da Signus, ok? Aqui eu tenho uma revista, mais uma vez aí a revista Som 3, né? Onde tem uma matéria falando aqui de lançamentos, né? E aqui aparece um PA 5.0 com uma tampa de acrílico, né? Justamente para o público poder ver o interior do PA 5.0. Aqui eu tenho o folder da Signus, da época do lançamento da linha X, né? Com alguns equipamentos. E aqui, para vocês verem, tem a foto do PA 5.0 com as características dele. Aqui aparece um preço, né? Porque isso aqui é da época início de 1990, tá? Esse folder eu consegui na Casa dos Gravadores, uma casa que era especializada em som em Porto Alegre, e foi nessa casa aqui que eu e meu sócio a gente comprou o PA 1800X, que durante 6 anos a gente colocou sonorizou festas e eventos. Então por isso que tem essas datas aqui, falou 19 de janeiro de 1990, tá? Aqui o folder da Signus. Pessoal, a gente termina o vídeo aqui. Em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez as sugestões e pedindo, se inscreva no canal, dê um like, que ajuda a manter. E, de novo, aceitamos sugestões. Até o próximo vídeo.